Fala galera, tudo bem com vocês? Número 10 é um número de excelência e nada melhor do que trazer esse cara que é excelência no quesito restaurante corporativo. Ele veio para comemorar nosso 10º episódio. André Lobenheim, falei certo agora? Falou certíssimo, Falei meu certíssimo. amigo. Então eu vim trazer meu amigo para falar para vocês sobre a história dele, como que começou a EFA Alimentação e todo esse percurso como empreendedor. Bom, queria desejar boas-vindas. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao podcast Amém. Landim. Muita honra de estar aqui, ó, no 10º episódio, comemorando com você. E hoje, para comemorar, vocês estão vendo, ó, qual é o cenário? Uma mesinha de sinuca. Sabe por quê? Porque a gente vai, ó, jogar uma bolinha aqui, vai contar essa história toda para vocês. Simbora, André? Simbora. Então vamos lá, se apresente aí para o público, por favor. Meu amigo, muito obrigado primeiramente pelo convite, tá? Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. De montar um podcast aí em Minas Gerais, no Brasil, nossa cidade de Betim, né? E apresentar os empreendedores, os empresários aí para toda a cidade. Igual a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Todo mundo é capaz, né? Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz de lutar, de vencer, de prosperar, com Deus no coração. Sempre. Esse sábado lindo lá fora que tá. Vamos bater um papo bacana e vamos se apresentar um pouquinho, contar um pouco da nossa história. Eu quero saber também um pouquinho da sua história, meu amigo. Simbora. Bora junto? Mas vamos começar com você. Me conta aí, André, como que começou o André? Como que nasceu a EFA? Como é que foi essa vida de empreendedor? Foi por acaso? Foi por acidente? Foi por escolha? Como é que foi? Eu acredito que na nossa vida é propósito, né, Landim? Sim. Eu falo que todos nós temos uma vocação. E desde criança, eu sempre tive uma vocação, não por necessidade, graças a Deus sou muito grato ao meu pai, minha mãe, mas eu sempre quis conquistar as coisas com muito suor e muita dedicação. Então, desde menino, né, fazia chup-chup, fazia picolé, Caramba. vendia picolé nos campos de futebol aqui de Betim, no campo do Industrial, no campo do São Cristóvão, naquela região. Juntava tudo para ter o sonho de uma bicicleta, de um walk machine. Então, ali começou. Plantava horta em casa, né, com muito suor. Então, pegava aquela hortinha e vendia para os restaurantes ali da região, para os trailers de sanduíche. Então, tudo com o intuito de conquistar uma roupa, ou de fazer um passeio, ou de juntar um dinheiro para prosperar. Então, no início foi isso, fazia chup-chup, vendia picolé, fazia horta. Então, fazia, Deus de novo já empreendendo. Com 12 anos de idade, já organizava festas e eventos aqui na nossa cidade, para os colégios tradicionais, então fazia eventos para formatura de oitavo ano, 2º ano de faculdade, com a ajuda de alguns amigos, né? E com 12 anos também, quando o forró estourou aqui na nossa Betim, Minas Gerais, no Brasil inteiro, eu organizava um forró com 12 anos na minha casa, trazia Caramba. várias bandas. Então, eu acho o seguinte, essa vocação que Deus dá pra gente é uma vocação que cada dia vai trilhando o caminho e vai montando tijolinho por tijolinho. Então, eu acho que Papai do Céu, Deus abençoa muito de Deus de novo ter essa vocação, esse dom para isso. Não existe nada fácil, né? As internets mostram aí o sucesso de todos, mas é com muita luta e suor. Ninguém mostra os bastidores de nós empreendedores, né? As responsabilidades, as lutas, os compromissos. A história dá um livro, então, igual eu falo, crianças assim, eu tenho 37 anos, sou casado há 21 anos, tenho uma filha, 2 filhas, Mariana, 19, Milena. Então, a minha família é a minha base, né? Então, trabalho desde os 12, passei por vários segmentos, e por área de construção civil, área automobilística, área de linha pesada de caminhão. Então, passei por vários mercados, sendo office boy, sendo auxiliar de escritório. E o tino do empreendedor é o vendas, né? Vendedor. Eu aprendi a vender, e vendendo, a gente aprende a vender e construir a nossa história. Em 2010, veio uma oportunidade de montar alguns restaurantes aqui na nossa cidade de Betim. E o restaurante comercial, ele é um desafio, né? Para você manter o público, para você manter um ticket médio, para você manter a casa cheia. Então, a gente vendia muito no varejo e Betim, com a crescência que tinha e tem até hoje, né? Nós estamos vivendo o 3º ciclo de crescimento da nossa cidade, de muita prosperidade. Sim. E oportunidades aí para todos nós, sim, empreendedores e para as pessoas. Então, eu vi uma oportunidade de atuar no segmento corporativo. Então, lá em 2010, com um restaurante pequenininho, começamos ali na luta, entregando marmita do nosso carro, nas motinhas, o varejo, uma aqui, uma ali, uma lá na Minas Lock, uma lá na outra empresa, outra na outra. Então, a gente enxergou a oportunidade de empreender essas empresas que tem aqui na nossa cidade de Betim. Mas a história, assim, é de muita superação, de muita dedicação e propósito. E até hoje porque não é fácil se manter e não é fácil crescer e empreender. Mas com muita fé e dedicação, todo mundo é capaz, igual a gente falou, né? Com certeza.
Mas aí a sua história começa lá atrás, né? É engraçado que você foi falando, você falou que quer saber um pouquinho da minha história. A única coisa assim que eu não fiz foi o forró, o resto eu já fiz. Chup-chup, campo de futebol, comprar bicicleta. Tá vendo? É tudo a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A gente vai buscando ali soluções. Eu acho que o empreendedorismo é isso, a gente buscar soluções onde que não tem, né? Onde que não é porque você não consegue, você vai chegar ali. Agora o forró era uma coisa bacana. Um dia você me contou essa história do forró. Entendeu? Conta aí pro pessoal, que é uma historinha bacana. O forró era como a gente gosta de empreender, né? Os segmentos de música, Sim. eles são, como se diz, momentâneos. Nós tivemos a época do pagode, a época do axé, e chegou a época do forró, né? Que foi quando eu tinha 12 2000. anos. Mais ou menos, né? Fazer um cálculo para trás. Então, tinha um forró aqui, até aqui ao lado onde a gente está no podcast, né? Na Praça do Brasileia, o antigo Bahamas tinha. Nós tínhamos lá em cima, no Castelinho, e tínhamos aqui na Praça do Óleo, que era o Jó Só Peixes. Tá. E eu fazia o forró, que era chamado Forró na Varanda. Ó. Então, na época, eu cobrava R$1 para entrada, né? Aí o pessoal todo ia lá, o pessoal, a juventude, os adolescentes. Como se diz, era uma questão social e cultural para a cidade, né? Eventos, né? Betim tem muito tino para evento. Então, passamos ali quase um ano fazendo forró, todos os sábados, o forró da varanda, incomodando alguns vizinhos, né? Porque os vizinhos que era residencial, mas com muito propósito, carinho e respeito. E ali, para juntar um dinheirinho para conquistar, né? Um tijolinho, mais alguma coisinha. Tudo na vida da gente, a gente segue como um aprendizado. Cada caminho que a gente passa, igual você falou, na venda do chup-chup, na venda do picolé, no fazer uma horta, no empreender, no fazer, no acreditar. Então vai nos moldando e vamos deixando mais forte com os aprendizados. Eu falo e repito, né, a vocação é muito importante, a vocação e o dom. E a gente que é empreendedor, quando a gente acredita em alguma coisa, os olhos brilham, o coração bate, a gente não para de inventar novas soluções, novos propósitos. A alimentação é um propósito maior, até mesmo de sucessão familiar, para minha família, para minhas filhas. Deixar uma história bonita de respeito, de carinho, de legado, de ajudar o próximo, né? De construir, não só ajudar a nossa empresa a crescer, mas ajudar o nosso ecossistema, os nossos funcionários a crescer, as empresas que a gente atende também a crescer, ajudar a construir uma história diferente de propósito e de muita fé. Caramba, é muito isso, cara. É muito sobre propósito mesmo, né? É muito bacana ver isso, porque todo empreendedor ele vai achando, a gente vai achando mesmo soluções onde não tem, né? E aí a gente vai usando todas essas experiências. Quando você foi falando, foi me passando um filme na minha cabeça, cara. Foi passando um filme na minha cabeça. Arrepia, né? Porque eu falo que é propósito. Cara, é muito engraçado. Vai passando um filme mesmo. De como que você vai construindo ali todas as experiências que você tem para trás te levam àquele exato momento, trazem esse exato momento que a gente está passando agora. Muito louco, cara, tudo. E eu sei um pouco dessas experiências, claro, elas trouxeram para a EFA, que você começou em 2010. Me conta, então, o que trouxe essa experiência? Por que você foi para o ramo de alimentação corporativa? E como que tá? Hoje, eu sei seus números de vendas, eu acho que o pessoal vai se surpreender aí. Mas conta pra gente como que foi a EFA, esse início ali, você já falou, vendi um pouquinho ali, acolá, e como que foi surgindo as empresas, as grandes empresas, hoje vocês são os maiores no segmento aqui na região, então conta aí pra gente. Vamos focar na alimentação, vou te contar um pouco da história, vai contar um pouquinho de um livro, vou te contar, assim, abrir mais meu coração que eu abri, que eu acho que eu dei um resuminho, né, de como começou a EFA. Só me passou 10 filmes aqui na cabeça agora. A EFA... Eu atuava no segmento de linha pesada de caminhão, né, aqui em Betim, de autopeças, manutenção de Volvo, Scania e Mercedes. Graças a Deus foi muito próspero, que, igual eu falei com você, eu comecei como office boy, virei auxiliar de escritório, depois virei vendedor e comprador dessa empresa. Lá eu aprendi a comprar e vender, e o meu propósito, vocação, acho que é a venda. E de lá, quando eu saí de lá, foi a primeira superação de empreendedor que eu tinha. Porque eu escolhi sair de um segmento para arriscar no outro. Eu tive um convite, né? Hoje o atual sócio meu, que também ele não faz parte da gestão da empresa, mas ele sempre mexeu na linha automotiva. A gente tem uma agência de carro aqui, logo na saída aqui, posto do Atacadão, que é a Lucar, que é o Emerson. Então ele me convidou na época, que eles tinham uma lanchonete, um restaurante ali no Arquipélago Verde, junto com a Amanda e com o Fabrício. E lá foi um sucesso, que atendiam vários pacientes, várias
questões de saúde aí, não só de Betim, mas de várias regiões. E quando o INSS ia mudar da JK para Ecoinfidentes, enxergamos a oportunidade, falei assim, vamos montar lá também um restaurante, porque a gente vai ter um público bacana, vai ter um consumidor ali que vai fazer seu sucesso também. A gente montou esse restaurante, né, na Ecoinfidentes. Quando a gente montou esse restaurante na Ecoinfidentes, aonde surgiu algumas empresas solicitando uma demanda, que Betim vivia o boom da construção civil em 2008. Né? De 2008 a 2014, Betim, ela teve muitas construções aqui em Betim. Ela teve o Monte Carmo, o Partage, Unimed, Sim. Mater Dei e várias grandes outras obras que tiveram aqui na cidade. Então, a primeira construtora que estava fazendo o viaduto lá no Bandeirinha, Sim. ela tinha uma demanda de refeição, de almoço e jantar para o pessoal da operação, para os operários que estavam construindo aquele viaduto. Então, o engenheiro gostou muito da nossa alimentação, do atendimento, e nos convidou para fornecer alimentação para eles. Aí, quando a gente tem um restaurante comercial, a logística é muito complexa. Por quê? Para você vender 30, 40, 50 refeições, você tem que ter uma logística muito rápida, porque o almoço é de 11 a 1 da tarde. Então, você tinha que ter lá 3, 4, 5 motoqueiros, e eu também. Eu pegava meu carrinho, eu tinha um uninho, e fazia as entregas. Quando surgiu essa oportunidade, aí aconteceu o seguinte, falou assim, entregar 30 refeições para uma empresa, é mais fácil você produzir, é mais fácil você organizar. E foi essa primeira empresa que deu a oportunidade para a gente abrir esse caminho da EFA Alimentação, que não foi fácil. Como a gente não tinha um conhecimento do mercado, não tinha documentação, não tinha know-how, não tinha compliance, acreditando com muita fé, né, iniciou a obra do Monte Carmo. Aí eu bati em porta nas empresas, nas construtoras, oferecendo o nosso portfólio, né, o nosso serviço. Só que a gente foi ver que é o seguinte, para atender as empresas, não é só ter a vontade. A gente tem que ter a vontade, tem que aprender, tem que ter o conhecimento. Dentro disso, era outra empresa que não era de Betim, que atendia essa grande obra aqui em Betim, que chegou a ter mais de 2.000 operários nessa obra, que foi 2 anos e meio, que para mim foi mais um ciclo do Monte Carlo. Foi um aprendizado enorme, que foi uma multinacional que veio construir ela aqui, com uma gestão muito bacana. E eles tinham a dificuldade de atender o café da manhã e o café da tarde do pessoal administrativo. E eu acreditei naquilo. Falei assim, eu vou ter oportunidade, vou pegar essa obra. Aí eu trabalhava no restaurante 7 horas da manhã, ia até às 6, 7, 8 horas da noite. Saía de lá, ia para o Superluna, que em Betim todo mundo conhece, né? O supermercado de referência aí da nossa cidade. Montava os kitzinhos, pegava meu unim, 5 horas da manhã entregava o café. Eu vendia o café a R$ 3,50, gastava 5. Caramba. Meu sócio chegava e falava assim, você está tendo prejuízo? Não, eu estou acreditando, eu estou investindo. Cara, investindo. Isso foi por 2, 3 meses, atendendo, com muito suor, a minha esposa, minha família ajudando, montava os kitzinhos, levava para eles, atendia com excelência. Na primeira oportunidade, falei assim, André, confio em você, você provou, então aqui a obra é sua, vamos lá. Então, aonde foi dado o pontapé para a gente iniciar uma grande obra aqui na nossa cidade, né, atendendo aí naquela época 2.000 funcionários por dia, e aí eu fiz toda a parte comercial de captação das outras obras que existiam na cidade. Fomos captando, e graças a Deus a gente participou e construiu muita história. Então, quando a gente passa em frente ao Monte Carmo, aqui em Betim, quando a gente passa em frente ao Partage, quando a gente passa em frente ao Hospital do Unimed, de vários prédios que tem na cidade, a gente sente o carinho e fala assim, nós ajudamos a construir aquilo, porque a gente alimentou as pessoas que construíram, que lutaram, que suaram para aquele empreendimento acontecer. Então aí veio a EFA, né? A EFA veio desse propósito, do acreditar, né? Do empreender, do ter resiliência, né? Porque igual a gente conversou, nada é fácil. Não. As pessoas vê um bordão e falam assim, nossa senhora, sorte. Não existe sorte, existe amor, existe propósito, existe respeito, existe muito suor, muita dedicação, muitas noites de sono sem dormir, muitas madrugadas acordadas, né? Então eu falo assim, cada um com o seu propósito. A EFA começou assim, atendemos, graças a Deus, aí, falar 99% aí das obras aqui na nossa região, e foi também um aprendizado, porque o mundo, o nosso meio é feito de ciclos, né? Em 2014 a gente teve uma recessão no segmento, aonde também eu aprendi com isso também, com as dores que a gente aprende, né? Aonde a gente foi buscar novos mercados, né? E concorrer com gigantes, né? Que hoje a gente concorre com gigantes, que são as grandes plays multinacionais que atuam aí em todo o Brasil.
Aí, Papai do Céu, com muito trabalho, com muita dedicação, honestidade, Papai do Céu foi abrindo as portas e, graças a Deus, hoje a gente tem aí grandes clientes, grandes parceiros e amigos em toda Betim, em toda a região metropolitana, né? O Superluna foi um dos primeiros que deu oportunidade para a gente, acreditou, no centro de distribuição ali do Bandeirinha, a gente tem muito orgulho. Hoje no Bandeirinha a gente está com, em média, ali de 18 grandes clientes, né? Deus do médio a um grande, a um gigante, a uma multinacional, né? Então, Power Coach, Brembo do Brasil, AWA, Volpel, que é do seu amigo lá, nós passamos lá uma temporada com eles lá também, e várias outras empresas na região que a gente não vê o cliente como mais uma. A gente tem que ver o cliente ele crescendo e prosperando, porque se ele cresce, a gente cresce junto com ele, né? Sim. Eu falo assim, a gente contribui não só servindo alimentação, mas a gente aprende muito com as pessoas, com o ser humano. A gente aprende com o cliente, com as dores dele, com os acertos dele. E eu tenho grande gratidão por isso, de Deus me dar a oportunidade de sentar na mesa assim com grandes empreendedores, com pessoas lutadoras, que trocam ideia. E eu acredito que esse podcast é isso também. Que é uma troca de experiência, é uma troca de vivência, é uma troca de coisas positivas, é uma troca real da realidade, da vida do empreendedor, do empresário, das pessoas que fazem esse Brasil ser diferente. Que muitas vezes a gente é até muitas vezes criticado, né, e julgado por isso. O tempo inteiro. Né? Então, quando a gente sai do CPF para o CNPJ, O tempo né, inteiro. eu acho que a gente tinha que ser, como se diz, respeitado, né? Muitas vezes, até assim, no sentido, o empresário não... Né? No sentido... Na verdade, a gente é criticado, né? A gente não é respeitado, a gente é criticado, mas a gente vai fazer do mesmo jeito, entendeu? Nós temos que quebrar esse paradigma, vamos quebrar esse paradigma. E mostrar que, como se diz, a gente tá ali, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa das pessoas. E quantos, por exemplo, quantos empregos você dá hoje? Hoje, diretamente, os 160 empregos, Pois fora os indiretos, né? Então, imagina, quantas pessoas, quantas famílias, né? Quantas pessoas a gente atende, quantas famílias a gente atende nas empresas, né? É uma responsabilidade, assim, enorme. A gente tem que quebrar essa cultura. Os empresários, hoje nós estamos comentando, a gente sofre muito. Com a questão da política, tanto que a política é importante, Sim. Não só para os empresários, mas para a população, é muito importante. A gente sofre aí uma questão do assistencialismo muito enorme. Né? Eu sou a favor, né, Landim, de dar assistencialismo para quem está trabalhando, né? Para quem precisa, né? Quem está lá com a gente lá. Não para todo mundo da forma que está sendo. Eu também sou um crítico muito feroz disso. Eu acho que tem que ter sim, tem que ajudar quem precisa sim. Mas também, e eu me posiciono mesmo, gente. Vocês sabem que eu me posiciono mesmo. Eu acho que eu vim de uma região carente, que tem pessoas que precisam, mas hoje em dia o que mais aparece para mim é a gente querendo trabalhar e falando assim, mas eu não quero assinar carteira não, porque senão eu vou perder o benefício do governo. Então, desculpa, amigo, você não vai trabalhar comigo, porque eu assino as minhas carteiras. É isso aí. Entendeu? Então, hoje o grande concorrente nosso é o governo, entendeu? Eles querem, na verdade, é uma vergonha da forma que está sendo feito. É a cultura, né? De conseguir conquistar o poder e ficar no poder com assistencialismo. Né? E é o que eu falo com você. Eu sou também a favor e também me posiciono também a favor de, igual você falou aí, que eu acho que os benefícios tem que dar para quem está trabalhando. Para quem está ganhando 1, 2, 3 salários mínimos, para contribuir com aluguel, com uma água, com uma luz, com a escola do filho, né? Porque, como se diz, ela mesma ajudaria ela a ter uma renda e prosperar também. Com certeza. Eu falo o seguinte, enquanto os políticos não implementarem, eu sou a favor de uma implementação de um estudo, igual a gente tem matemática, português, história, ciências na escola, teria que ter uma matéria política e de empreendedorismo também, para as pessoas saberem o tanto que é importante a política no nosso dia a dia e nas nossas vidas, né? Para ensinar as pessoas a importância, o que é o papel de um vereador, o que é um papel de um prefeito, o que é um papel de um deputado estadual, o que é um papel de um deputado federal, de um senador e de um presidente. Só que o político não quer que as pessoas entendam o que é necessário, o que é o papel de cada um. Se eu tivesse político com peito para colocar dentro das escolas matéria política e matéria também de empreendedorismo, nosso Brasil, nossa cidade, nosso estado evoluiria muito. Ele ia para cima com toda velocidade do mundo. Teria que ter político com essa garra, com essa vontade de ensinar. O político também tem que ser empreendedor, ele teria também que ter o dom e vocação para aquilo, entender o que está sendo feito, entender e conhecer a realidade do povo, né? Das pessoas, dos empresários, do cidadão, do trabalhador, do pai de família, da mãe de família, que sai todo dia de madrugada e volta
para dar o sustento, para trabalhar e para suar ali e fazer a coisa acontecer. Cara, é exatamente isso. É exatamente. Eu penso igualzinho você, cara. Agora aqui, deixa eu te falar uma coisa. Vou voltar lá atrás num gancho, porque quando você foi falando, Cara, eu fiquei arrepiado aqui. É muito louca essa história. 2.000 refeições dia, cara. De uma vez assim. Cara, imagina, 2.000 pessoas, você dá café da manhã, café da tarde e almoço. Isso aí. Putz, cara. Nossa. Agora, conta pro pessoal aí, eu sei mais ou menos seus números. Quanto que hoje vocês fazem por dia? Hoje, em média, 70 mil por dia. 70.000 alimentações dia. Isso. Caraca, cara. 70 mil pessoas alimentadas, com muito propósito, gratidão, fazendo com respeito, com carinho, com amor, levando uma comida caseira, né? Cara, pras empresas ali. é uma logística. Isso. É uma logística tremenda, cara. Que isso. Nossa, parabéns. Tem que. Caramba. Mas nós vamos lutar para mais. 70.000 refeições, bicho. Nós vamos lutar para mais. Tem mercado. Tem mercado. A gente aprende com os clientes, igual eu falei com você. A gente dia a dia vai entendendo mais. E com fé e com Deus ao nosso lado, assim, a gente tem tudo para transformar e construir uma história bonita e deixar uma história bonita para a nossa cidade, para as pessoas, para a nossa empresa, né? Ajudar as pessoas a construir. Eu falo assim, nesses 14 anos de EFA, eu tenho uma gratidão, né? Porque tem cozinheiras, auxiliares, pessoas que estão comigo até hoje, que a gente viu filhos crescerem, filhos ser formados, construir sua casinha, e que acreditam e estão ao nosso lado. Isso aí nos dá muito mais fé e propósito para continuar. Porque o empreender, né, o ser empresário, não é só as flores, não. É muita dedicação, muita responsabilidade. Mas estando Deus ao lado e as pessoas de verdade que acreditam naquele propósito, não tem nada impossível. O que a gente comentou aqui antes, né? Não existe nada impossível. Existe só quando a gente, coração bate, os olhos brilham, não existe nada que uma pessoa queira que ela, com determinação, com foco, ela consiga. Isso aí que eu acho bacana no seu podcast. É incentivar quem está lá, né? Quem está lá nos vendo, a empreender. Porque, querendo ou não, eles empreendem. Né? Porque eles, muitas vezes, falam assim, o Landim é empresário, o Landim é empreendedor. As pessoas têm que enxergar que elas também são. Que elas também vendem seu tempo, ou sua hora, ou seu conhecimento, ou seu trabalho. Elas empreendem também junto com a gente não empreende sozinho. É legal você falar uma coisa dessa, porque assim, você tem 37 anos, eu tenho 38, a gente tem uma diferença bem pouquinha. Você faz aniversário agora, não é? Agora, em outubro, isso. Em outubro, não é isso? A gente tem uma diferença muito pouca de idade. E a gente também começou lá do zero e veio. Até comentei ontem num podcast que eu estava participando e a gente estava falando sobre isso. Eu estava assistindo um vídeo do Flávio Augusto e ele explicando algumas coisas. Ele falando assim, por exemplo, como o nosso país ainda é muito assistencialista e tal, e tem muitos problemas, né, a serem resolvidos, que dificultam o crescimento, porque a gente é punido pelo crescimento, né? Sim. Quanto mais você cresce, mais você paga proporcional e começa a ficar mais difícil você crescer. Nos Estados Unidos, ele estava explicando que nos Estados Unidos, uma pessoa que nasce pobre, de uma família pobre, ela pode chegar ao fim da vida ali muito rica, milionária, porque todo o ecossistema trabalha para que ela gere riqueza, entendeu? Para que ela cresça, para que ela dê mais dinheiro e automaticamente traga outras pessoas e por aí vai. Em alguns anos ali você pode ficar rico. Você tem noção de quanto... Ele falando, eu fiquei impressionado. Ele falou assim, quanto tempo demora para uma família pobre no Brasil, alguém que nasceu do nada, igual você também não nasceu em berço de ouro, eu também não, para a gente chegar em algo de sucesso e a gente chegar no patamar de classe média, pelo menos. Você tem noção? Rapaz, eu vou falar que isso não é fácil, não. Não. Não é fácil porque são vários ciclos. Mais tempo? Quanto tempo? Você fala pela minha história ou você não, fala quanto por estudo? Tempo? Não, pelo que ele falou lá, pelo estudo que ele aplicou. Vou te dar o número. 7 gerações para uma família sair da classe pobre, baixa, para ir para a classe média. Cara, sabe por quê? Porque as pessoas são doutrinadas no Brasil para não acreditar nelas. Nós somos doutrinados a achar que aquilo lá é o certo, que eu vou estudar, que eu vou fazer isso, depois eu vou sair, eu vou arrumar um emprego, vou casar, e tá tudo bem, eu vou ser operário. Tudo bem, você quer ser operário. Meu sonho da minha vida é ser operário. Beleza, ótimo. Mas foi operário porque era o sonho ou porque era imposição, porque você tinha que fazer aquilo, que você tinha que trabalhar?
E hoje no Brasil é isso. É muito louco isso, cara. E aí quando eu vejo uma história igual a sua, que eu tô vendo que tem muito mais semelhança com a minha aí, é muito bacana. E é isso, é trazer para todo mundo, é o que a gente estava falando, a mostrar para todo mundo que nós somos capazes, acreditar, a cabeça, fazer acreditar, olha, por que eu não posso? Por que eu não posso ter um carro? Por que eu não posso ter uma empresa? Por que eu não posso ter funcionário? Por que eu não posso crescer? Por que eu não posso ser a melhor referência e o maior restaurante de comida corporativa do Brasil? Por que eu não posso ser a maior locadora de equipamentos para construção civil do Brasil? Eu vou ser a maior locadora de equipamentos para construção, para locação de equipamentos para construção do Brasil. Eu tenho certeza disso. Só Deus me impede, entendeu? E eu sei que Deus quer isso, que amém. Entendeu? Me conta um pouquinho aí. Não, mas o podcast é o contrário. Não, agora você acabou de contar. Calma. Eu quero ser a referência e vamos crescer, igual a gente falou. Papai do céu ao nosso lado, nossa família ao nosso lado. E as pessoas também ao nosso lado. As pessoas que acreditam nessa história e que ajudam a construir isso aí. Eu também sei que você tem uma história de superação. Isso também tem um propósito. Sim. Igual eu, nosso propósito da EFA Alimentação é se tornar referência e se tornar uma empresa onde a gente leva com amor e carinho a alimentação para os funcionários, para os clientes, e que as empresas que a gente atende, todo o ecossistema cresça junto com a gente, né? Que deixa um legado de muito carinho e respeito. Me conta um pouquinho, eu quero saber também, que eu sei do seu propósito, também admiro sua história. Eu falo assim, cada hora eu vejo uma nova inauguração. Hoje está tendo uma em Belo Horizonte, Passarinho Verde me contou. Estão tendo inaugurações. Você falou em mil? A gente, vou falar um pouquinho, da mesma forma que você foi falando aí, essa história eu não sabia do geladinho, né? Vendendo café. Cara, eu vendia, cara, eu tenho um orgulho disso, cara, eu tenho um orgulho, cara. Um orgulho, assim, porque aquilo lá eu vendia, aí eu queria ter uma bicicleta, e a gente vai virando empreendedor, porque todo mundo acha que empreendedor nasce, não, a gente vai virando por necessidade, porque a gente vai tomando gosto ou porque a gente quer mesmo. E foi mais ou menos isso. A infância toda foi na zona rural, no sul de Minas. Estudava muito e eu tinha um sonho de vir embora para cá, de vir embora para Belo Horizonte e estudar. Esse era o meu sonho de vida. Meus tios moravam aqui e aí um dia um dos meus tios resolveu me trazer aqui, mas eu tinha uma meta, que era passar no vestibular da PUC, que era uma coisa muito difícil na época, 3 dias de prova, era a particular das federal das particulares, entendeu? Então era muito difícil, mas eu liguei meu hiperfoco e falei assim, eu vou passar porque é minha mudança de vida, eu vou acreditar. Todo mundo ria de mim, que eu nunca ia conseguir. Não acreditava, sonhava, né? Não acreditava. Nós somos seus sonhadores, né? E riam de mim, zoavam, eu apanhava dos meninos, porque eu queria ir embora. Então, assim, eu era o estranho no ninho, mas eu passei no vestibular em 2003, e aí meu tio trouxe a minha família para cá. E aí começa essa história aqui com o Betim. Eu sempre tive um sonho de morar em Belo Horizonte. Cara, eu amo Belo Horizonte, eu acho Belo Horizonte linda, mas hoje eu não troco Betim. Eu amo essa cidade demais. Depois do que a gestão Medioli fez pela cidade ainda, a cidade está linda, maravilhosa, com muitas oportunidades, com vários lugares. Nós temos tudo aqui, nós não precisamos nada de Belo Horizonte mais. Até aeroporto nós vamos ter agora. Então, assim, nós não precisamos de mais nada. Então, é um pouco da minha história, assim, de superação. E eu fui tendo a Minasloc lá em 2012, 2013. Foi muito devagarzinho o crescimento, passando todas as dificuldades. Eu trabalhando como representante comercial, com ela ali pequenininha, crescendo até 2020. Quando eu tive uma visão de que algo ali na pandemia estava acontecendo de forma irregular, no início da pandemia. Porque todo mundo estava parando, só que os meus fornecedores estavam aumentando o preço. E eu entendi que o meu mercado era delivery, entrega de construção. Até que eu tive uma visão um dia de que resolvi fazer um teste, comprei uma porrada de equipamento. Quando chegou os equipamentos, eu lembro meu pai surtou comigo, me ligou surtado e tal, mas 22 horas depois já tinha zerado tudo. Mais equipamento que eu tinha juntado em 7, 8 anos. E aí eu tive uma visão de que eu tinha que fazer aquilo, e aí eu segui meu plano, um plano que era de Deus, que era de correr atrás e falar assim, não, vai dar certo. E aí eu comecei a comprar muito equipamento, antes que todo o mercado não tivesse explodido na construção ainda. Porque isso ainda era abril, e o mercado explodiu em junho. E aí, em 6 meses, eu quadripliquei de tamanho também. Era surreal, assim. Era muita loucura ao mesmo tempo. E aí surgiu, já tinha a vontade de transformar numa rede de franquias. E aí a gente veio, e aí eu fiz um desenho de que eu precisava de mais pessoas. Veio meu melhor amigo, o Jonatas. Depois vieram 2 funcionários meus que eu transformei em sócios e abri unidades com eles. E mais outros 2 amigos vieram também. Somos um total de 6.
e temos algumas metas assim. Hoje nós estamos com 3 lojas abertas. No começo do ano de 2024 a gente tinha 6, hoje nós já estamos com 13, nós já estamos com 4... 13? 13. Parabéns. E nós estamos com 4... Hoje tem inaugura um. Não, sábado que vem. O pessoal vai assistir, o pessoal vai assistir isso aqui, mas no dia 5 nós estaríamos vamos estar inaugurando 13ª, mas nós já temos outras, como Sarzedo, Ibirité, Ribeirão das Neves, Brumadinho, tudo já em processo de montagem para inauguração esse ano ainda, se Deus quiser. Então, de Betim para o Brasil. Para o Brasil. Qual que é a meta? 1.000 lojas até 30 de junho de 2031. Parabéns. Entendeu? E aí, assim, por que isso é interessante? Porque é destravar, cara. Por que eu não posso ter 1.000 lojas? Por que eu não posso ter mais que 1.000 lojas? Entendeu? Até 2031. Em 2031 nós vamos estar 45 anos. Ah, mas... Cara, beleza, com 45 anos, eu vou caçar outra coisa para franquear, para fazer, vou dar minhas palestras, vou fazer meus podcasts que eu gosto e as lojas vão seguir. Hoje eu dou emprego nas minhas lojas, que são minhas, fora as franquias, para cerca de 80 pessoas, fora as franquias que já estão aí com mais, hoje são mais de 100 pessoas já no grupo, entendeu? Então, quantas famílias estão ali com oportunidade de trabalho, num lugar digno, num lugar saudável para se trabalhar? Isso é um propósito de chegar em algo maior. Eu acho que é um pouco isso que eu vejo na EFA. E é engraçado porque você está falando aqui, eu estou vendo passando um filme, cara, de um monte de coisa, cara. Mas é isso mesmo. Eu acredito que todos nós que somos empreendedores, que temos uma vocação para empreender, igual você falou, que não veio de berço de ouro, que é com muito suor e acreditando, porque muitas pessoas no nosso caminho não acreditam. Não. Quando a gente dá umas loucuras, vamos ter 1.000 lojas. Landim, o que é Landim? Tá doido? Vai dar conta como? É Deus. É Deus, a família, o propósito. Não existe nada impossível. Quando você tem a fé e o propósito, tudo se conquista. E aí eu vejo que o papel que você vem fazendo no podcast é mostrar para as pessoas que é possível, que elas são capazes, que elas podem ter um sonho, que elas podem construir, que elas podem construir sua casa, que elas podem viajar, que elas podem ter seu carro, que elas podem ter sua família e conseguir dar um estudo e dar uma educação bacana, que todos são capazes, que todos também têm uma vocação e um dom, né? Então, exatamente. Mas me fala um pouquinho, como que é o mercado? Porque assim, a gente conhece muito restaurante, essas coisas. Como que é o mercado de alimentação corporativa? Me explica para o pessoal como que funciona isso um pouco aí no Brasil hoje, aqui no Brasil. O que acontece hoje, as grandes empresas que têm uma questão de, por exemplo, CD do Luna, CD Logis da Melo, uma Brembo do Brasil, um grupo Aliar, um grupo Youngs, são empresas que estão localizadas em distritos industriais dentro da nossa cidade, né, dentro da região metropolitana. Então, dentro dos distritos industriais, cria-se uma estrutura de um restaurante, como se fosse um restaurante comercial, mas um restaurante corporativo. Dentro da própria indústria. Dentro da própria indústria, dentro da própria operação. Por quê? Se você tem uma empresa hoje que você tem 500 funcionários em 3 turnos, para eles saírem da região, que muitas vezes também não tem um recurso ou não tem estrutura logística para se locomover, para almoçar, para voltar, para tomar café da manhã, para tomar café da tarde, então esse é um segmento que já existe há muitos anos, né? Que as grandes empresas foram vendidas para grandes fundos de fora, que operam dentro de Minas Gerais e do Brasil. Então, é como se fosse um restaurante comercial, mas atendendo aos colaboradores, aos funcionários, à empresa, aos visitantes da sua empresa ali. Então, a gente tem ali, desde o café da manhã, a operação rodando 24 horas para atender e alimentar os colaboradores e os funcionários da empresa para eles produzirem cada segmento. O que eu acho bacana do nosso segmento é poder participar, estar dentro das empresas de vários segmentos diferentes. Isso me dá um orgulho enorme, porque a gente está dentro da construção civil, a gente está dentro da mineração, a gente está dentro do atacado, está dentro do varejo, está dentro da saúde. Então, isso dá uma oportunidade de atender vários segmentos e alimentar as pessoas, né? A gente fala, eu gosto muito de cozinhar, então eu cozinho em casa para reunir os amigos. Então, o que é mais sagrado? Quando a gente vai fazer um aniversário, tem comida, tem um churrasco. Quando a gente vai reunir a família num dia de domingo ou à noite, é tudo voltado à alimentação. Sim. A mesa hoje, quando a gente vai reunir, ou para uma reunião, ou para bater um papo, ou para encontrar amigos, ou para qualquer coisa que se remeta à felicidade, é através de uma boa alimentação, de uma comida, né? De uma boa prosa, né? De um bom pão de queijo, igual nós mineiros falam, né? Então a alimentação é sagrada. Então, nada mais é que um propósito de alimentar essas empresas, de servir, né, como se fosse pra gente. A gente faz como se fosse pra gente. Quando a gente faz alguma coisa, Landim, igual
voltando aí à questão do empreendedorismo, né? Quando a gente tem esse propósito de sonho e a gente faz como a gente espera que fosse pra gente, não tem como dar errado, não. Né? Então, por exemplo, Minas Lock, eu tenho certeza que os equipamentos que você compra, a estrutura que você monta, o carinho que você tem, é pensando como se fosse para você. Sim. Quando a gente faz, quando é pra gente, como se diz, o sucesso, o resultado ele vem. Não é fácil, como você falou. Não. Lá atrás, quando você começou lá em 2012, devagarzinho, com muito suor, aprendizado, como se diz, tinha mês que tinha um dinheirinho para pagar as contas, tinha mês que não tinha mês que tinha serviço, tinha mês que não tinha. E a gente, como empreendedor, vai aprendendo, vai amadurecendo e vai encontrando oportunidade em vários segmentos, né? Graças a Deus, Papai do Céu deu esse propósito, esse dom de a gente conseguir navegar e também, além da EFA, investir em outras áreas, outros segmentos, para contribuir aí para o nosso propósito, para o propósito das pessoas. Porque o sentido da vida é o quê? É ser feliz e fazer quem a gente ama feliz. E fazer bem ao próximo, às pessoas, ajudar o próximo. Então a gente também tem esse papel, o papel de ajudar os próximos, dando emprego, dignidade, né? E também fazendo a parte social também, que eu acho muito importante, que tem que ter uma união aí, nem precisa aparecer, mas eu acho que tem que ser feito também, nós empresários, empreendedores, ajudar a nossa comunidade, ajudar as regiões onde a gente atua, né? Com social, não assistencialismo, com social de verdade, gerando projetos que geram conhecimento, que geram resultados, né? O podcast é um desses, é uma questão social, porque aqui a gente você consegue falar para quantas pessoas a história de várias pessoas que são convidadas, mostrando que é capaz. Então aqui é um ensinamento, é a escola de empreendedorismo, né? Eu vejo que o podcast do Landim nada mais é que uma escola de empreendedorismo, para ajudar as pessoas a entenderem que são capazes, que elas têm condições de conquistar e de também ter 1000 lojas, seja de chup-chup, seja de picolé, seja de sorvete, seja de alimentação, seja de equipamento, seja de qualquer coisa. Nada né? é impossível, André. Nada é impossível desde que você destrave sua cabeça. Eu acho que é mais ou menos isso que você falou. O podcast, a gente tenta trazer para as pessoas, mostrar para elas que elas são capazes. Eu sempre via isso. É claro que eu já tive meus momentos lá embaixo também, igual qualquer pessoa, que eu já tive, que eu não acreditei em mim, mas a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar na gente, a gente tem que ser o primeiro a acreditar. Sim. E é muito legal você falar quando que você cozinha, que você faz isso, que é muito bacana. Isso aí é um diferencial nosso, porque eu também não... eu na cozinha sou horrível. Depois nós vamos marcar de novo com viagem junto, vai ser um prazer. Nossa, eu sou uma negação, cara, uma negação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês são reconhecidos aqui como excelência em qualidade de alimentação. E o que mais que vocês fazem para se destacar nesse mercado que é bem concorrido, com multinacionais e tal? Qual que é... Como trazer esse... Qual é esse temperinho mineiro que você traz aí para coisa que faz vocês serem tão bem avaliados assim no mercado? O propósito de replicar e crescer não é fácil. Não. Para você implementar uma cultura e replicar isso em larga escala, é um desafio enorme. Nós vemos dia a dia aprendendo, formando, né? E o que eu falo com você é fazer como se fosse para a gente. Então, quando a gente faz com amor e carinho e respeito, com segurança alimentar, a gente consegue dar esse atendimento humanizado, esse atendimento com respeito e carinho e levar a comida mineira, que nós somos reconhecidos em Minas Gerais como a melhor comida do Brasil, até mesmo reconhecida fora do Brasil, né? Então, a nossa culinária, por si só, já é uma culinária, como se diz, muito apreciada e, para mim, as melhores que tem. Quando a gente viaja, eu faço qualquer passeio, a gente sente falta da comida mineira, do arrozinho, do feijão, do pifizinho. Então, as comidas típicas, um tropeiro, né? Um tutuzinho, pão de queijo. Pão de queijo. Nossa. Então, eu falo assim, quando a gente faz um temperinho, o temperinho é muito... a matéria-prima que você utiliza, os insumos é muito importante, o processo é muito importante, mas o que faz o diferencial de qualquer segmento e da alimentação é o carinho e o amor. Que você passa para a alimentação, que você vai passar para as empresas, para os funcionários. Né? Muito legal isso que você está falando. E é isso, cara. A gente tem que acreditar no sonho da gente e correr atrás. Pessoal, tá gostando do episódio? Vou fazer um convite aqui para vocês. Curta, compartilhe a nossa página. Curta, compartilhe os nossos episódios.
e ajude outras pessoas, como a gente foi ajudado um dia, a gente destravou muita coisa, ajude outras a destravarem, a não ficarem com medo de correrem atrás e realizar os seus sonhos, tá bom? Então vamos continuar aqui. Me explica um pouco mais como que é esse processo, assim, como foi esse destrave para vocês, porque teve um momento que você teve que destravar, você me contou lá da questão da EFA 2000, mas aquilo lá deu um medo. Primeiro você teve que investir, você estava tendo prejuízo, mas você teve que destravar a cabeça ali também uma hora, convencer seu sócio de que aquilo era um investimento. O que mudou dali para cá? Quem está assistindo a gente vai entender aquele clique? Tipo novela que chega no 100º capítulo, aí tem uma virada de chave que aí vai começar toda a ação ali pro final. Me explica. É o acreditar, né? Quando a gente acredita, eu falo assim, não tem nada que é impossível. Então, lá atrás, quando eu comentei com você do acreditar, de acordar de madrugada, de fornecer o café, de atender e acreditar que eu ia conquistar aquele contrato, aquele cliente, em tudo na vida foi assim. Então, em todas as empresas, é o acreditar e as pessoas também acreditar na gente, que é muito importante. Né? Eu falo assim, quando a gente vai oferecer o nosso serviço ou os nossos produtos, ou fazer qualquer tipo de venda, a pessoa tem que acreditar no que você está oferecendo, você vai entregar. Então, o que fez o diferencial? As pessoas, as empresas acreditarem no André e acreditarem na EFA. Acreditarem naquilo. Não é fácil, a gente aprende, a gente luta, a gente é um ser humano, a empresa, a gente erra, a gente acerta, mas a gente sempre com o propósito de fazer o melhor, como se fosse para a gente. Então, o que destrava a gente é o acreditar, Landim. Quando a gente acredita, nada nos para. Né? Então, por exemplo, quando você acredita, pode dar qualquer tropeço, pode dar qualquer dificuldade, pode chorar, pode acontecer de tudo. Porque o acreditar, o ter fé, o coração bate. A gente que é empreendedor, quando a gente acredita, o coração bate e os olhos brilham. Então, quando a gente tem esse sentimento de arrepio, fala assim, ó, aquilo ali vai dar certo, nada nos impede. Só Papai do Céu, só Deus, igual você falou. E Deus sempre esteve ao nosso lado. Sim. Está ao nosso lado, né, na verdade. Então, é mão de Deus também. Então, Deus, ele está ali a todo momento nos apoiando. Em momentos difíceis, em momentos de superação, eu vejo que Deus sempre esteve ao meu lado e assim, ó, seu propósito, sua vocação é essa, meu filho. Não desiste, não. Vai para cima, vai para cima. Porque as coisas que Deus colocou no seu caminho é muito maior que você imagina. Todo dia, quando a gente acorda, a gente pergunta, né? Qual que é o nosso propósito? O nosso propósito, como ser humano, é o quê? Ter dignidade, ter lealdade, caráter. E, acima de tudo, ter, como se diz, um propósito de fazer todo dia diferente. Acordar e fazer tudo diferente. Então, quando a gente, por exemplo, podcast, agora nós começamos ele cedinho de manhã no sábado, não é isso? Então, tudo é um propósito. Para mim estar aqui conversando com você, contando a minha história e conhecendo a sua história, é um propósito. Sim. A gente poder passar um pouquinho, né, das nossas alegrias, dos nossos conhecimentos, das nossas, como se diz, superações, né? E a gente vai passar por muito mais outras, né? Para chegar em 1000 lojas, para a gente chegar aí a abrir mais mercados, a gente vai aprender, porque cada unidade, ou cada cliente, ou cada pessoa ali tem sua particularidade, tem sua essência. Não, é isso. André, você é um cara que caminha por toda a sociedade, assim, em várias esferas políticas, econômicas aqui dentro da cidade. Explica pra gente aí como que é a importância do network para o empresário, de ter esses conhecimentos, de ter as pessoas, de estar ali conhecendo cada um igual a gente se conhece outro, sim. Prefeitura, estado, como é que é isso? O que eu vejo, questão que você fez a pergunta sobre a questão, é muito importante na vida, para qualquer pessoa, independente de ser empreendedor ou empresário, é ter network, relacionamento. Então, o que eu vejo, um dos propósitos que a gente tem, quando a gente faz relacionamento, a gente aprende. E um dos propósitos do empreendedor é ajudar o próximo. Concorda comigo? Concordo. Então, quando você se conecta com as pessoas, você abre portas e cria pontes. Então, a importância do relacionamento network é você sentar numa mesa, conhecer histórias diferentes, conhecer propósitos diferentes que vão contribuir para os seus propósitos. Então, a vida é feita de trocas, de conhecimento, de aprendizados, de momentos de superação, de momentos de alegria. Então, quando você faz um network em vários segmentos, você consegue aprender
e trazer isso para o seu mundo, para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, tanto a parte de network, quando a gente fala do empresariado, mas também como do político, a política é muito importante para a nossa sociedade. Se as pessoas entendessem a importância que a política faz nas nossas empresas, na nossa casa, porque um bom gestor, ele faz gestão da nossa cidade. Então, ele tem que fazer a gestão da saúde, da educação, da segurança, do lazer, da cultura. Então, um bom gestor, ele vai fazer com que a cidade faça uma boa gestão e que ela dê um resultado à população, né? Então, é muito importante você ter e conhecer e fazer parte desses movimentos, né? Fazer parte e acreditar e também cobrar. Cobrar resultados, cobrar que a nossa cidade seja melhor. Por quê? Igual você falou, eu sou nascido e criado em Betim. Eu sou apaixonado com Betim, eu amo minha cidade, eu amo Betim. Então, o que eu quero deixar para minha filha, para minhas filhas, para minha família, é um legado, uma cidade melhor, uma cidade que tenha segurança, que tenha lazer. Igual a gente fala, você veio para Betim em 2012, né? 2010? Não, eu vim em 2004, tem 2004, 20 anos. Nós não tínhamos o que a cidade tem Não. hoje. Gastronomia, lazer, eventos. Resgatar mais isso da nossa cidade. Eu falo o seguinte, Betim é uma cidade muito bem localizada, é uma cidade próspera, tem como fazer muito mais. Mas igual nós, empresa, né? Uma cidade não consegue em 2, 3, 4, 5, 6. Para a gente conseguir uma cidade dos sonhos, uma cidade que a gente almeja e vamos lutar por ela, vai mais 10 anos, mais 8, mais 12. E Betim tem totais condições de ser uma cidade modelo. Trazer, resgatar o Passo Exposição de Betim, resgatar os eventos que tem, criar novas ferramentas. Hoje, Betim, igual você falou, você era doido para morar em Belo Horizonte. Tem toda a estrutura para receber toda a família. Talvez um empresário estava aqui e morava em Belo Horizonte. Talvez um empresário trabalhava numa grande multinacional, numa grande empresa e ia para Belo Horizonte. Hoje não. Hoje ele mora em Betim, ele gasta em Betim, ele está com a família dele em Betim e ele tem condições de levar a família, as filhas ou os filhos ou todo para ter uma qualidade melhor. E Betim tem tudo, com tudo que eu vejo aí, tem tudo para crescer. A importância da gente participar, Landim, e de se posicionar também, tá? Independente de partido, de ideologia, porque eu vejo que os partidos têm muita ideologia, mas praticam muito pouco, sabe? Pouco. Então eu falo assim, o propósito, que a gente lutar por propósito é participar, entender e cobrar realmente que tem uma boa gestão. Da mesma forma que a gente tem uma boa gestão nas nossas empresas e a gente se cobra o aprendizado todo dia, a gente tem que cobrar aquilo. Por quê? Nós, trabalhadores, nós, empresários, é que geramos receita para manter toda essa estrutura da nossa cidade. Então, o que a gente quer com o nosso suor, com o nosso pagar de imposto? Que tenha uma cidade boa, segura, uma cidade linda para se viver. E Betim está nesse rumo, está no caminho bacana. E é a gente que acredita na cidade, né? Que empreendemos na cidade. Eu vejo que a gente tem tudo aí para despontar e ser referência em Minas Gerais até fora. Com grandes empresas de referência que a gente tem aqui, eu acho que falta a gente cobrar até mais dessas empresas, de grandes indústrias, investirem mais na nossa cidade, criar projetos também sustentáveis, né? Criar projetos que tenham duração, né? Não seja só projetos políticos, que sejam projetos sociais, mas projetos que sejam, que eles tenham sustentabilidade, que não passe o político e o político cabe com aquele projeto. A política é importante, que a política no dia a dia, até nas nossas casas, nossa empresa, a gente utiliza política e não sabe. A vida é feita de articulações de política. Então é importante participar, é importante contribuir e, acima de tudo, se posicionar, que eu vejo também que você é uma pessoa que se posiciona igual eu também, independente de tomar pancada ou as pessoas não entenderem. Eu acho que o ser humano vai evoluir ainda, entender que quem se posiciona é porque acredita e quer que dê certo. E o papel nosso é cobrar os nossos políticos, os nossos vereadores, o nosso prefeito, que a cidade, que ele entregue aquilo que está propondo e que a gente também contribua. Porque também não adianta só cobrar e não contribuir para que aquilo aconteça, porque só cobrar e não contribuir não resolve. Não adianta. Né? Mas é isso. Eu acho que sabe uma coisa, André? Você falou, vou te fazer uma outra pergunta, mas você fala sobre posicionamento. Cara, eu me posiciono sim. Já fui aconselhado a não me posicionar, mas vou me posicionar sim, porque eu acredito naquilo que dá certo. E quando eu estou vendo que dá certo, pode ser de A ou de B, pode ser de qualquer coisa. Para mim, partido político é bandeira. Para mim, partido político são feitos de pessoas. E eu me posiciono quando vejo as pessoas fazendo certo. Eu também. E eu vejo assim, Betim, quando você falou assim, você veio para cá, Betim em 2004 não tinha nada. Nós tínhamos um shoppingzinho que é uma galeria, que era o antigo Betim Shopping.
e a população ia tudo para lá, a gente tinha que ir para shopping, era para Contagem, para Belo Horizonte, não existia facilidades, não existiam restaurantes, existiam uns 3, 4 restaurantes ali na cidade, era isso basicamente. E hoje não, hoje a gente tem uma área toda gastronômica na cidade, a gente tem cultura, a gente tem uma cidade muito mais protegida, muito mais organizada, muito mais segura, cara. Hoje eu me sinto muito mais seguro em Betim do que eu sentia atrás, entendeu? Sem dúvida. Então eu tenho orgulho de falar, eu tenho orgulho de Betim, e eu vi essa cidade renascer das cinzas que deixaram ir para trás, e é por isso que eu me posiciono sim. Entendeu? Tem o mesmo pensamento, o mesmo linha de raciocínio, tá? Eu falo assim, e Betim tem muitos projetos ainda para ser finalizados e muitos projetos para ser implementados. E quando você pergunta de participar, de circular desse meio, é para ajudar a construir isso. E também para posicionar e cobrar isso também. Sim. Porque existem formas da gente que somos empresários, empreendedores, ajudar na gestão do nosso município. Sim. Porque se o nosso município dá certo, nós também damos certo. Sim, concorda comigo? Concordo com certeza. Eu falo assim, nossa empresa, nossos negócios, ou para gerar emprego e renda e dignidade, precisa de uma boa gestão. Sim. Né? Me fala uma coisa. Quais são os 3 pilares de um sucesso de um empresário? Fé, propósito e resiliência. Eu acho que são as 3. São várias outras, São várias, mas as 3 principais eu falo hoje é fé. Deus. Deus todo dia. Né? Agora falando de empresa, né? Mas falando como ser humano, é família, Deus e depois vem o resto. Saúde, depois vem o resto. É isso aí. E aí, falando nisso de família, como é que faz para conciliar? Porque todo mundo vê a gente nessa correria, né? O pessoal me acompanha aí muito. Como que a gente faz para conciliar a família com o trabalho? Porque assim, gente, empreendedor não para mesmo. A gente vai dormir pensando em trabalho e não tem jeito, é isso, é nosso trabalho. Da mesma forma que o médico fica de plantão 24 horas, o empreendedor fica de plantão 24 horas, entendeu? Porque a gente não tem como 5 horas da tarde, bater o cartão na sexta, a empresa literalmente pegar fogo, se ligar para os bombeiros e falar assim, segunda eu apago. Não existe isso, entendeu? Não existe isso. Entendeu? Deixa para lá porque não é problema meu. Não, o problema é meu sim, sempre vai ser. Autorresponsabilidade. Mas como que faz para conciliar isso? Você tem 2 filhas, você casou muito novo, né, cara? Com 16 anos, 17 para 18. Isso. Putz, cara, 17 para 18. Aí tem 2 filhas, sua filha, uma das filhas já trabalha com você, não trabalha? Trabalha. Então, como que é isso? Como que é conciliar isso tudo? Vou te contar uma história, um pouquinho... Quando eu conheci minha esposa, né? Minha esposa era enfermeira, trabalhava no SAMU, no regional. Aí nós tivemos nossa primeira filha. Eu trabalhava no barzinho pro meu tio, igual eu falei, eu trabalhei em vários segmentos, né? Aqui na 381. Na época, o salário mínimo, acho que era R$192. Eu ia e voltava a pé para juntar o dinheirinho da passagem para contribuir com a ajuda de custo em casa. Ela ganhava o dobro, o triplo que eu. Só que como ela trabalhava em vários plantões, né? E eu trabalhava todos os dias, de segunda a segunda. Sábado, domingo, feriado. Caramba. Nós tivemos a Mariana, né? Lá em 2005. Tivemos a Mariana, que hoje vai completar 19 anos. E com esse trabalho dela de plantão direto, ela montou um hotelzinho berçário, chamado Hotel Berçário Cantinho Mágico. Então, para mim, como pai, foi um alento no coração, porque minha esposa montou o hotelzinho e estava perto das minhas 2 meninas. Então, durante 12 anos, minha esposa empreendeu. Minha esposa saiu do CLT de enfermeira e conciliou. Então, quando a gente fala de Deus, né, encaminhou uma coisa que ela participou do crescimento das minhas meninas, da criação mais próximo no dia a dia, porque elas passavam um dia com a minha esposa, iam para o colégio, voltavam. Então, isso me dava como se diz, um aconchego no coração, porque eu saía de casa, muitas vezes não via elas, porque quando eu saía, ou elas estavam dormindo, ou elas já tinham saído para o colégio. Quando eu voltava, elas estavam dormindo. Então, foi por um bom tempo o seguinte, muito trabalho e poucos momentos para conseguir vencer na vida. Aí, dentro disso, na pandemia, minha esposa fechou o berçário, devido ao momento, né? Vários colégios fecharam, ficou um tempo em casa, mas é muito inquieta, muito acelerada, e veio contribuir comigo na empresa. Passou um tempo na empresa comigo, cuidando de alguns clientes, unidades,
Então, dentro disso, o bichinho do empreendedorismo picou ela. Então, ela está dentro da empresa e hoje ela tem os negócios dela, as lanchonetes dela, o CNPJ dela de alimentação também. A Mariana, que é a minha filha mais velha, um exemplo, ela estudou ali em Florestal, ali ela fez técnico de engenharia de alimentos. Todas as duas meninas sempre muito estudiosas. Eu parei na 7ª série, não sei se eu tinha comentado com você. Não, você comentou um dia que a gente conversou, você me contou isso. Como casei novo, larguei o estudo muito novo. Cara, não aconselho, não. Mas na época foi necessário, é questão de propósito também. Mas aí, dentro disso, eu sempre fui amigo das minhas filhas. Sempre estive ao lado delas, né? Então, as escolhas que elas tiveram de formação foi isso. Aí a Mariana formou engenharia de alimentos lá em Viçosa, aqui em Florestal, uma faculdade aqui ao lado da nossa cidade, no centro aqui. Sim. E quando ela formou, ela veio fazer uma conversa comigo. Papai, eu não quero trabalhar na empresa, não. Você não vai ficar triste comigo, não. Primeiro ela falou com a minha esposa e com a minha outra menina. Mãe, eu quero fazer medicina lá em São Paulo. Estou com medo de falar com meu papai e o papai ficar triste comigo de eu não trabalhar na empresa. Eu falei, aí ela veio conversar comigo. Eu falei, não, filho, o caminho que você escolher, seu pai sempre vai estar ao seu lado. É isso aí. De você, da Mariana e da Milena. O caminho que vocês escolherem, o seu pai vai honrar. Se vocês quiserem ir para São Paulo, onde for, eu quero que vocês sejam felizes. Aí, uma semana antes do Natal, ela falou, pai, quero conversar com você. Ela sentou lá na empresa e falou assim, papai, me dá uma oportunidade? Eu quero passar 1 ano aqui na empresa. Vou fazer o Enem de novo, vou fazer os cursinhos preparatórios, vou tirar minha carteira. E se eu gostar da empresa, eu permaneço. Se não, daqui a 1 ano, vou fazer meu vestibular e vou para medicina. Só que em 3 dias, ela já é. Ela já tem um espírito e isso contagiou a Milena também. Uhum. A Milena. Então, o propósito, eu acho que Deus encaminhou delas, como se diz, estarem lá, gostarem, né? E eu passar ali a cadeirinha para elas ali, para elas fazerem e seguirem com esse propósito junto com a família. Então, a família está muito unida com Deus, muito unida em propósito de trabalho. Hoje elas entendem os sacrifícios que a gente teve que fazer, as horas que não estavam de dedicação. Hoje elas compreendem, porque elas já são maduras para isso. Porque na vida a gente tem que fazer escolhas, né? E muitas vezes a gente não pode voltar atrás e falar assim, se eu poderia ter mais tempo. Hoje elas entendem perfeitamente isso e hoje a gente é muito unido e muito grato a isso, sabe? Então, isso é uma das gratidões. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, a presença dela e a união da família em prol de um propósito, né? Nossa, que é a EFA. Muito bacana. Agora aqui, qual que é a sua expectativa? O que você acha da cidade de Betim? Qual a sua expectativa agora para os próximos anos? O que você espera? O que você vê aí de mudança na cidade, melhoria na cidade? Nossa cidade é uma cidade, igual eu falei, muito próspera. Nesses últimos anos... O crescimento foi estrondoso, Foi estrondoso. A gente está à contramão das cidades vizinhas, né? Sim. Tudo através de gestão. Tem muita coisa ainda a acontecer, muitos projetos, né? Sendo executados e muitos projetos a serem feitos. Então, todas as empresas, as indústrias que vieram para cá, elas não vieram à toa. Não. Elas vieram com pesquisa, elas vieram sabendo o posicionamento que a nossa cidade tem. Então, eu acho que Betim é uma cidade que vai prosperar muito, que vai ter uma estrutura de crescimento enorme, vai ter muitas oportunidades, né? Para muitos empreendedores e para quem não pensa em empreender, pensar fora da caixinha, igual a gente estava conversando, porque essas empresas vão precisar de mais empresas atendendo elas, vão precisar de mão de obras, de pessoas qualificadas, então precisa de escolas, precisa de curso de qualificação. A visita que a gente fez lá no aeroporto vai ser um 3º ciclo de crescimento. Sim. Na questão logística da nossa cidade. Então, eu acho o seguinte, nossa cidade está num caminho de muita prosperidade, de muito trabalho, né? Porque Sim. a prosperidade acima tem Sim. que ter muito suor e a gente conseguir contribuir para isso. Eu estou muito confiante, muito feliz, né? E igual a gente conversou, é uma cidade que a gente ama e quer o bem dela. A gente quer deixar, como se diz, a gente quer sair lá nos nossos bairros, na nossa cidade e ver uma cidade cada vez mais bonita, mais cuidada, com mais segurança. E hoje eu tenho esse sentimento que Betim está no rumo certo, que Betim vai despontar aí. Já é uma cidade despontada, reconhecida dentro e fora do Brasil, mas eu acredito que a gente vai ser mais reconhecido ainda como um novo polo, não só industrial, mas um polo logístico, estratégico em Minas Gerais, no Brasil. Tá. De Betim, referência. estamos bem. E o Brasil? Qual a expectativa? Tá no caminho certo para crescer?
Rapaz do céu. Pergunta difícil, hein? Igual eu falei, não sou partidário, não sou político. Também não. Né? Então eu falo o seguinte, a gestão de assistencialismo, Tá ela complicado. trava muito as empresas, os empreendedores, os negócios. A dificuldade de retenção de mão de obra, de qualificação de mão de obra. As pessoas hoje não querem assinar a carteira, igual você falou, né? Não querem ter um compromisso com as empresas, com os negócios, por causa dessa questão de assistencialismo. É por isso que eu falo que tem que ter uma revolução, né? Tem que ter gestão política e tem que ter também a participação de nós, empresários e empreendedores na política. Ou seja, sentando numa cadeira, ou seja, participando para mudar essa realidade. Porque a dignidade, o trabalho não é dar o peixe, é dar o conhecimento, o anzol, a varinha para a pessoa pescar, né? Então, hoje, essa questão, as dificuldades, essas barreiras aí são enormes. E também a questão como se diz, fiscal do nosso Brasil, que é muito complexa, né? Sim. Então a gente tem a questão fiscal, tributária, que é um grande desafio para qualquer empreendedor de qualquer tamanho, seja um pequeno, seja um grande, seja um médio. Um grande desafio no nosso Brasil é essa grande complexidade fiscal e tributária, de impostos e tributos, que, como se diz, muitas vezes sangram as empresas e sangram os empresários, e também sangram no sentido de tomar os trabalhadores também. Sim. Né? Porque os trabalhadores também, boa parte do seu ordenado ali, vão para toda a questão do sistema político. Então, Sim. tem como fazer coisa diferente. Não é a curto prazo, é a longo prazo, mas eu também, como se diz, nós somos brasileiros, acreditamos no Brasil, né? O Brasil é, como se diz, enorme, grande. Pegar cidades, estados, nós estamos, como se diz, um país aí continental, né? Pelo tamanho que a gente tem, Sim. temos várias culturas. Eu acho que cada um fizer o seu papel dentro da sua cidade, dentro do seu estado, eu acho que o Brasil vai ser melhor. Não é só quem está lá em cima que vai comandar, não. Se a gente ficar pensando também só lá e não fazer a nossa parte, não resolve nada. A gente tem que ser positivo na nossa vida, né? Com Ser certeza. positivo assim, ó, vamos fazer a nossa parte, vamos pensar diferente, vamos cobrar diferente, que aí dá certo. E o que a EFA está esperando, assim, com toda essa complexidade de Brasil, estamos bem aqui em Betim, mas o que está esperando aí? Quais são os planos da EFA para os próximos anos aí? Quais são as metas e objetivos? A meta é sempre crescer com solidez, crescer com conhecimento, crescer com bons clientes, né, com bons parceiros, e dar oportunidade, ter oportunidade no mercado também. Eu acho que existe uma oportunidade para todos os segmentos. A alimentação, a gente vê aí que com as empresas vindo e com as empresas crescendo, a gente também se posiciona em ter oportunidades. Então, o nosso foco aqui em Betim é o seguinte, ajudar essas empresas que já existem a crescer, com o nosso conhecimento, com o nosso network, ligar essas pontas, né? Sim. Porque todo mundo ganha. Eu falo assim, quando a gente apresenta e abre portas, a gente está deixando ali um caminho aberto para outras pessoas também prosperarem. Eu acredito muito que a gente tem tudo aí para crescer junto, né? Igual você tem um propósito de 1000 lojas, a gente tem um propósito aí de daqui a pouco aí dobrar ou triplicar o número de clientes e de unidades também. Ser referência de dentro para fora. Ser referência em Betim, Minas e Brasil. Crescer de dentro para fora. É isso aí, muita coisa, cara. Muito bacana. Olha, a gente tá chegando um pouquinho no final aqui, mas a gente criou um quadro nessa temporada que chama Na Lata com Landim. Vambora. Então, vambora. Qual que é a ideia desse quadro, André? Pra gente Posso encerrar tomar aqui. água? Pode tomar uma Vou água. molhar o bico, né? Porque Molha o bico. quando fala de lata com landim, isso é novo. Você não me contou nada disso, não. Tô brincando. Responder, assim, na lata eu vou te fazer algumas perguntas. E aí responde o que vier na cabeça, a primeira coisa, e a gente vai lá. E a gente vem aqui no final pra gente fazer umas considerações. Mas fica tranquilo, relaxa, tá preparado? Bora! Bora! Tá sempre preparado. Quer um uísque, quer alguma coisa Não, antes? não, aguinha mesmo. Só uma aguinha. Então vamos lá, vamos lá. Então, André, vamos lá, dinheiro. Rapaz, dinheiro, quem planta, colhe. Fé. Deus, família. Família. O maior amor que eu tenho. Arrependimento. Nenhum. Orgulho. Minha família. Lazer. Rapaz, lazer. Eu sou dos eventos. Eu gosto de shows. Shows, bagunça, em casa, resenha, churrasco, eventos. Paixão. Paixão. Minha esposa e minha família, minhas filhas. Comida boa é? Mineira. Isso aí. Maior realização pessoal. Maior realização pessoal. Maior realização pessoal. Rapaz,
É o propósito, né? O propósito da vida. A realização pessoal são várias. Fazer o bem ao próximo. Comeu e arrependeu? Não. É isso aí, cara. Muito Obrigado. bom. Esse de lata aí é danado. Travou meu cérebro. Obrigado, É viu, isso Landim? aí. Bom, queria agradecer a audiência aí, queria agradecer muito a presença sua, André. A gente está tentando há um ano que o André venha, o André não fica mais É porque eu sou tímido. Ele é tímido, mas você foi muito Fico bem, vermelho, cara. rapaz. Eu não sou muito de câmeras, de foto. É. Eu tenho que fazer uma aula com você, amigo. Pra ficar Não, bom, ficar gente, craque. Mas eu agradeço demais. Você me destravou hoje, viu? Tá vendo? Cara, a gente foi super bem, gostei demais do nosso papo. Muito obrigado por estar acreditando, muito obrigado por estar inspirando muita gente. Cara, o objetivo do podcast é esse, é trazer algo de superação, trazer algo, mostrar para todo mundo que você pode vender geladinho, que você pode ir lá na frente ser um empresário de sucesso, porque quando a gente vendia geladinho, a gente era o cara de sucesso, né, isso cara? faz Eu sempre tempo. falo, a gente já era de sucesso, a gente não sabia. E isso é muito bom. Então é trazer para essas pessoas, trazer para todo mundo, para o público, mostrar para eles que sim, é capaz, destrave sua mente. Nós somos capazes de realizar muito mais coisas. Porque eu sempre falo uma frase, está até meio clichê já, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. Vamos fazer algo diferente, vamos transformar a vida das pessoas com propósito. Você falou muito sobre propósito aqui. E é algo que eu falo todo santo dia. Eu não quero 1000 lojas por dinheiro. O dinheiro é consequência. Propósito de vida, propósito de Deus, para mim é algo muito maior, é algo que Deus coloca, igual quando você está ali com quantas famílias você está ajudando, é algo muito maior, é um propósito de Deus para a vida de vocês. Cara, parabéns mesmo pelo trabalho que você fez, parabéns pela sua história de vida, é muito bacana e inspirador, muita chave vai caindo. Cara, você foi falando algumas coisas que foi me arrepiando aqui, a câmera estava em você, mas... foi arrepiando aqui de coisas, de semelhanças que a gente tem, né? Todo empreendedor acaba tendo ali uma sequência de nãos, de problemas, disso, daquilo, mas que vai chegar ali com resiliência, com propósito para chegar lá na frente. Muito propósito, muita fé. Eu que agradeço essa oportunidade. Você pode ter certeza também que eu, sentado aqui ao seu lado, também fiquei muito feliz e arrepiei por várias vezes. Porque quando é de verdade, meu amigo. A energia que é passada um para o outro aqui, quando tem um bate-papo e a gente se surpreende com as histórias, a verdade sempre vai prevalecer e o propósito sempre vai prevalecer. E não é só o dinheiro, não é só, igual a gente falou, você bateu na lata aí, o propósito é muito maior que a gente imagina. E Deus tem um propósito para cada um, uma vocação para cada um. E quando a gente tem esse propósito, quando a gente tem a fé e acredita, nada nos impede. Né? Eu falo o seguinte, quando a gente tem os objetivos e as metas, nada nos para. Nada. Então todo mundo é capaz, todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir, nós vamos replicar isso aí, todo mundo é capaz de empreender, todo mundo é capaz de conquistar, não é só empreender, não é conquistar seus sonhos, né? Conquistar seus propósitos, seja ele pequeno, médio ou grande. E quando você fala, o trabalho que dá o pequeno e o grande é o mesmo. É o mesmo, cara. Então quando a gente aprende isso, vamos trabalhar para ser grande. Para ser grande, né? Vamos lutar para ser grande, porque os desafios são os mesmos. Só muda um pouquinho o tamanho. Tá bom. Despede aí do pessoal. Opa, eu agradeço demais a oportunidade, de coração. Sábado, maravilhoso. Daqui a pouco a gente inicia um outubro, né? Daqui a pouco vem o final do ano, as comemorações. Só tenho a agradecer e muito obrigado pela oportunidade aí de poder falar um pouquinho, né, dos resuminhos da minha vida, da minha trajetória. Gratidão bacana aí de coração e que venha o 11º, o 15º, o 16º podcast, que seja um sucesso. Mas foi show de bola fazer o 10º episódio com você, viu? Galera, muito obrigado. André, muito obrigado por acreditar. Muito obrigado por estar inspirando a gente e outras pessoas aí. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Igual eu disse para vocês lá no meio, se puder, curta, compartilhe, ajude a essa história e mais para frente inspirar outras pessoas. Tá bom? Um grande abraço para vocês. A gente se encontra no próximo episódio do podcast do Landim com outro cara fera, com outra pessoa fera, tão fera quanto o André. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e obrigado, amigo. Tamo junto sempre. Tamo junto. Tchau.